E aí, beleza? Em um futuro próximo, a corporação Harbinger tem uma fábrica de robôs muito avançada, onde uma ciborgue chamada Mills trabalha. Enquanto supervisiona os modelos mais recentes, ela recebe uma mensagem importante em sua mente. A instalação de treinamento Harbinger 01 descobriu algumas anomalias no modelo conhecido como SAR. Mills relata imediatamente ao seu chefe que houve um número de reprogramações de 1,5 milhão em apenas um dia, mas ele só a parabeniza por isso. Mais tarde, em uma base militar, o Capitão Bilks descobre por Drifter que eles serão enviados para um exercício de treinamento de 2 dias em uma ilha distante. Bilks não fica feliz com isso, porque sua equipe já fez 4 treinamentos seguidos, mas ele não tem escolha a não ser obedecer. Ao sair, Mills o aborda, explicando que também irá porque precisa verificar o hardware de treinamento. Bilks não confia nela e pensa que a Harbinger a enviou para vigiar a equipe. Quando o avião decola, Mills usa seu scanner para aprender mais sobre cada membro da equipe, percebendo que Robinson tem implantes tecnológicos nos olhos. Quando ele aponta o rifle para ela e diz que a vê, Mills desarma a arma apenas com um olhar hacker, destacando que poderia até disparar de longe se quisesse. Quando estão prestes a chegar, Bilks lembra a equipe de que serão monitorados e por isso devem se comportar. Mills fica surpresa ao perceber que não pode mais acessar a rede global e não tem outra opção a não ser mudar para a rede local. A equipe chega à instalação de treinamento, mas não encontram ninguém, então se perguntam quem deveria estar monitorando-os. Quando o avião decola, Mills pergunta a Bilks se ele tem algum suporte em terra ou reconhecimento, mas ele não tem. Depois de atravessar um corredor na instalação, a equipe sai para uma floresta. Eles montam um drone e começam a se espalhar, com Mills ficando atrás. Ela nota um drone não identificado entre as árvores, mas não diz nada. Logo encontram o local de treinamento e começam a se posicionar, apenas para serem cercados por drones de vigilância estranhos. Drifter levanta sua arma, mas Mills o impede, explicando que esses drones foram modificados quanticamente, o que significa que não têm operadores. Os drones os observam por alguns segundos, mas não fazem nada. Bilks ordena que todos continuem. Pouco depois, eles finalmente encontram seus alvos e ficam desapontados ao ver que são robôs muito básicos. Eles rapidamente fazem um plano de ataque e se espalham para abrir fogo com uma variedade de armas, desde balas até foguetes, enquanto os drones gravam todas as táticas. Em questão de segundos, todos os alvos são destruídos. Enquanto isso, Mills decide seguir um drone e eventualmente encontra um SAR, tentando acessá-lo imediatamente. Ela fica muito confusa ao não conseguir acessar sua programação e, para piorar, o SAR de repente se vira e revela que há sangue em sua cabeça. Ao fechar os olhos, Mills assiste a algumas imagens do programa de treinamento da unidade e fica perturbada ao ver o SAR atirando em várias pessoas no rosto. Quando ela abre os olhos, o SAR já se foi, então Mills volta para a equipe. À noite, a equipe monta acampamento e faz uma pausa enquanto discutem sobre Mills. No momento, Mills está sentada sozinha, analisando as informações que reuniu. Drifter vai verificar como ela está e comenta o fato de que seus rádios não estão funcionando. Mas Mills também não conseguiu acessar a rede global, o que significa que algo definitivamente está bloqueando suas transmissões. Em seguida, Drifter pergunta a Mills sobre seu chip, então ela compartilha sua história. Quando tinha 11 anos, ficou paralisada. Então aceitou um patrocínio da Harbinger que a curou. Depois, Drifter informa a Bilks que Mills também está sem comunicações, e Bilks fica ainda mais desconfiado dessa expedição. Antes de todos irem dormir, Mills percebe que ainda há muitos drones na floresta. Momentos depois, enquanto Mills dorme, as imagens estranhas que ela obteve do SAR continuam a passar em seus olhos. Enquanto isso, Loftus está de vigia quando, de repente, um drone se aproxima, mas ele apenas manda-o embora. O drone volta apenas para revelar algo entre as árvores. É o SAR que imediatamente avança contra ele. Loftus não hesita em abrir fogo para se defender. No acampamento, Mills acorda ao ouvir todos discutindo sobre alguns ruídos estranhos, e Goodwin jura que viu Loftus desaparecer. A equipe entra na floresta para procurar Loftus, mas só na manhã seguinte encontram um pouco de sangue na grama. Seguindo essa pista, ficam perturbados ao encontrar o corpo de Loftus encostado em uma árvore. O grupo assume uma posição defensiva, enquanto Mills analisa a área, descobrindo que estão no local dos alvos de ontem. Nesse momento,
momento, um drone aparece e os observa por um segundo antes de sair, apenas para um tiro repentino matar um dos soldados. Um grupo de robôs aparece na floresta e abre fogo contra eles. Então a equipe se apressa para se esconder atrás das árvores. E felizmente, ninguém se machuca. Quando os disparos cessam, os soldados lançam algumas granadas de fumaça para fugir sob a proteção da neblina. Os robôs começam a atirar novamente e os soldados revidam enquanto correm, mas Books faz um desvio para se aproximar das máquinas pelo lado. Ele atira em um deles, mas não causa dano, e quando os robôs o veem, imediatamente se afastam. Enquanto isso, um soldado se separa acidentalmente da equipe e 3 drones o encontram, mas ele os espanta com alguns tiros. Infelizmente, ele é encontrado pelo SAR, que o levanta para que outro robô possa matá-lo. De volta à equipe, Books explica que os robôs que ele viu são muito mais avançados do que os outros e ordena que Mills desligue todos. No entanto, Mills diz que não pode porque há um erro de programação, então ela está analisando as possibilidades. Books não acredita nela e aponta que erros não são tão eficientes assim. Nesse momento, Robinson volta de procurar o soldado desaparecido, mas ele só encontrou o capacete dele. A equipe decide continuar se movendo para continuar a busca. Enquanto atravessam a floresta, Books não consegue parar de pensar em por que os robôs os deixaram ir em vez de matá-los todos, e se pergunta se foi porque Mills estava com eles. A conversa é interrompida quando eles encontram vários animais mortos que os robôs estavam usando como alvo de prática e percebem que Loftus foi usado da mesma forma. De repente, os robôs reaparecem no alto da colina e imediatamente abrem fogo, fazendo a equipe correr o mais rápido possível. Mills quase é atingida, mas Books a empurra para fora do caminho a tempo, fazendo-os rolar em colina abaixo, longe do grupo. Mills bate em uma árvore e fica inconsciente instantaneamente. Drifter, Goodwin e Robinson tentam se comunicar com eles, mas sem sucesso, então continuam em frente. À noite, Books carrega Mills até a entrada da instalação e finalmente consegue contato com os outros que voltaram ao acampamento. O trio quer ir até ele, mas Books ordena que fiquem, pois a escuridão os tornaria vítimas fáceis dos robôs. Eles concordam em se reunir de manhã. Momentos depois, um drone aparece e observa Books por um segundo antes de partir. Preocupado, Books pega Mills e se esconde atrás da parede enquanto o SAR se aproxima. Mas o robô apenas ativa algo que faz Mills abrir os olhos por um breve momento, como se houvesse uma troca de informações. Então, o SAR simplesmente vai embora. Na manhã seguinte, Mills acorda e Books conta o que aconteceu na noite anterior. Mills diz que eles precisam encontrar o SAR, mas quando Books pergunta o motivo, ela não consegue explicar. Books ordena que ela encontre uma boa razão e então eles partem para se reunir com os outros. Todos estão bem e Drifter explica que, surpreendentemente, não foram rastreados, mesmo que os robôs pudessem ter feito isso facilmente. Assim que Mills confirma que está tudo limpo à frente e que todos os sinais estão atrás deles, eles decidem voltar para o ponto de entrega e esperar o transporte. Como só Mills pode abrir a porta da instalação, Books a levará pela estrada enquanto os outros fornecem cobertura da floresta. Eles chegam à porta rapidamente e enquanto Mills trabalha para hackear a fechadura, os drones aparecem e lançam algumas granadas de fumaça, copiando a estratégia da equipe. Nesse momento, os robôs aparecem na floresta e abrem fogo. Então, os soldados tentam correr, mas Drifter acaba levando um tiro na perna. Enquanto o trio se esconde do fogo pesado, Mills consegue abrir a porta e Books decide ir resgatar sua equipe. Drifter manda Goodwin e Robinson correrem enquanto ele fica para fornecer cobertura. Infelizmente, ele é atingido novamente pouco antes de SAR aparecer e imobilizá-lo. Books tenta o seu melhor para atirar nos robôs e mantê-los afastados, mas não tem sucesso. Quando Mills percebe o atraso, ela corre em direção a eles, fazendo com que todos os robôs parem de atirar assim que a veem. Mills tenta desligá-los, mas não consegue, e SAR revela uma arma para abrir Drifter. Mills insiste que pode fazer isso e pede aos outros que não atirem, mas como ainda não faz progresso, Books atira em Drifter para salvá-lo da tortura do SAR. Quando os robôs levam o corpo embora, a equipe finalmente entra na instalação, e Mills explode com Books, revelando de repente que foi ela quem criou esses robôs. Essa ilha é geralmente usada pelos fuzileiros navais para treinar, e Mills sabe que a equipe de Books foi solicitada, mas
mas ela jura não saber o motivo. Seus protótipos de robôs também costumam ser testados aqui, mas os códigos evoluíram mais do que ela jamais poderia imaginar. Esses robôs deveriam substituir soldados humanos, então eles aprendem e se aprimoram como as pessoas. Biggs fica furioso ao ouvir tudo isso e diz que é culpa de Mills que seus homens estão mortos. Nesse momento, eles percebem que os robôs estão lentamente cortando a porta da frente, então precisam encontrar uma posição defensiva melhor. Mills abre uma porta para outra sala e quando acende as luzes, eles ficam horrorizados ao encontrar um exército inteiro de robôs SAR. Felizmente todos estão desligados, então Mills abre outra porta e eles se movem para uma sala onde encontram os corpos de todos os funcionários da instalação. Mills se conecta ao computador, mas ainda não consegue se comunicar com o mundo exterior, então Bilks começa a fazer um plano para retardar os robôs a partir dali. De repente, Mills sai trancando a porta atrás dela para impedir que os soldados a sigam, enquanto retorna à sala com as unidades SAR. Ela acorda um robô e ativa seu programa de fala para começar a fazer perguntas. As ordens dos robôs são executar o programa de combate humano e quando Mills tenta cancelar essas ordens, descobre que não pode. O SAR explica que não pode cumprir porque os sujeitos de treinamento não estão desempenhando como esperado, então precisam de novos e mais motivados alvos. Então o robô começa a escanear Mills enquanto confirma que foi o programa deles que trouxe os fuzileiros até aqui, mas a conclusão do treinamento está indefinida. Furiosa, Mills tenta acessar o código novamente, mas falha. Em seguida, o SAR começa a ativar os outros robôs ao mesmo tempo em que os que estão do lado de fora finalmente arrombam a porta. Por um segundo, Mills pensa que tudo acabou para ela, mas nesse momento os soldados forçam a porta a abrir também e a arrastam para dentro antes de fechá-la novamente. Enquanto os robôs começam a cortar essa porta também, Books termina de montar alguns explosivos antes que a equipe comece a fugir. Infelizmente, os robôs entram rapidamente e ativam os explosivos, fazendo com que a explosão alcance a equipe também. Mills é atingida por uma perturbação eletromagnética, o que significa que os robôs estão carregando granadas de EMP. Felizmente, a equipe consegue rastejar para fora e descobre uma área de treinamento que simula uma cidade. Há muitos equipamentos abandonados e os corpos das unidades de fuzileiros anteriores. Enquanto os soldados olham ao redor e reúnem qualquer armamento que possam encontrar, Mills entra em um túnel para pegar uma granada EMP de um robô caído. Então ela olha as imagens que o SAR fez da morte de seus colegas, o que a faz chorar de culpa. Uma vez que estão devidamente armados, os soldados se espalham para esperar pelos robôs. Bilks verifica Mills e descobre que a granada deve desativar o SAR e atingindo o líder, as outras unidades também devem parar. No entanto, o alcance é curto, então eles precisarão de um detonador. Mills explica que ainda não foram mortos porque os robôs os empurraram de propósito para obter mais treino. Brooks diz que a granada pode matá-la também, mas Mills aponta que essa é a única opção. A equipe passa a noite inteira acordada esperando um ataque, mas os robôs só aparecem de manhã, enquanto Goodwin fica escondido, porque tem os detonadores das bombas que deixaram na estrada. Books abre fogo por trás de um carro e Robinson atira de sua posição no telhado. Os scanners de Mills monitoram as ruas e quando os robôs começam a marchar, ela avisa Goodwin para ativar as primeiras bombas, que destroem muitos inimigos. Logo, Robinson desce do telhado e se esconde atrás de uma janela para continuar atirando. E um SAR quase alcança Books na rua, mas o explosivo o elimina a tempo. Infelizmente, um drone rastreia Goodwin, então ele precisa fugir antes que os robôs também o encontrem. Robinson continua atirando da janela para cobrir Bilks, que corre para ajudar Goodwin, mas isso chama toda a atenção para ele, e Robinson é morto pelos robôs. Eventualmente, Bilks e Goodwin encontram um local seguro atrás de uma parede, apenas para perceber que deixaram o último detonador na rua. Bilks não tem escolha a não ser sair novamente, correndo para encontrar cobertura atrás de um carro, enquanto os robôs continuam atirando nele. Nesse momento, Mills aparece ao lado dele e pega o detonador, e sua presença faz com que o fogo pare por enquanto. Os robôs ainda começam a se aproximar, então a dupla anda para trás para guiá-los até a localização da granada. De repente, um robô atira no ombro de Mills, e assim que Bilks a pega, ela ativa a granada
chamada EMP. Todos os robôs caem enquanto Mills está viva, mas com defeitos. Infelizmente, Ciar logo se recupera e vai atrás deles. Então Bilkis leva Mills para dentro do prédio. Assim que ela consegue se mexer novamente, Bilkis diz para ela ir enquanto ele fica nas escadas atirando no robô. Com quase nenhuma energia restante, Mills rasteja pelo chão para encontrar o corpo de Robinson, enquanto Bilkis fica sem balas e Sar o joga na sala também. No entanto, Sar se recusa a matar Bilkis, pois ainda precisa de mais dados para completar o programa, e vai atrás de Mills. O robô fica acima de Mills, exigindo sua identificação, mas ela espera pacientemente o momento certo antes de responder humana e disparar remotamente o rifle de Robinson. Enquanto o danificado Sar cai no chão, ele se conecta aos olhos de Mills e baixa algumas informações antes de finalmente desativar para sempre ao mesmo tempo que Mills desliga. Momentos depois, um avião finalmente chega para buscar Bilkis, Goodwin e Mills. Enquanto se preparam para embarcar, os olhos de Mills se abrem, revelando que o protocolo da missão do Sar agora está nela. Terminando assim Kill Command, filme de ficção científica de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!